Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao verso 44. A palavra de Deus no Evangelho segundo Marcos, o Senhor fala assim a partir do versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Amém. Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós lemos a Tua palavra, ela está diante de nós, e agora o nosso grande desejo é entender aquilo que lemos, entender aquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração, quer nos ensinar, quer edificar a nossa vida espiritual. E a Tua palavra é a verdade que nos liberta de todos os conceitos errados, Pai. Por isso eu te peço, vem falar ao coração do Teu povo, que está ouvindo a Tua palavra, tanto aqui neste lugar, quanto pela internet, que o Senhor possa ministrar muito mais do que eu seja um instrumento em Tuas mãos e que a unção do Teu Espírito me acompanhe, para que eu seja este instrumento que faça a Tua palavra chegar aos nossos corações, transformando a nossa vida e o nosso entendimento. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, aqui está um texto que a gente conhece, passagem, uma delas em que Jesus faz um milagre de multiplicar pães e peixes, né? E ali ele alimenta essa grande multidão. A Bíblia cita aqui 5.000 homens, então provavelmente eram mais, porque não estavam contando aqui mulheres, crianças. Mais pessoas se alimentaram ali, e de uma forma extraordinária, um milagre certamente feito pelo Senhor. Queridos, a gente sabe que Deus cuida de nós. Você concorda com isso? Você tem certeza disso? Deus cuida de nós. Independente das circunstâncias, Ele provê as nossas necessidades. Jesus falou sobre isso. Então, em toda a Bíblia, você encontra esse conceito de Deus cuidando dos seus, de Deus tratando com a gente, com os mínimos detalhes e cuidados para a nossa vida. A gente conhece o Salmo 23, o que diz ali? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a gente vê o cuidado de Deus. Davi chamando Deus de pastor, que provê, que cuida, que guarda, que dirige o seu rebanho. Está lá o Salmo 91, que nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está seguro, né? Ele encontra segurança, porque Deus dá ordem aos seus anjos. Então veja como Deus cuida de nós, e nós somos seus filhos. E então isso é algo natural para Deus, porque qual é o pai que não cuida, não é, dos seus filhos? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 17, está escrito também dessa maneira: ora, se somos filhos,
somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Veja, Paulo diz que se eu sou filho, eu sou herdeiro. E eu sou co-herdeiro com Cristo. Veja, a mesma herança repartida por nós, através de Jesus, que fez isso por nós, nós nos tornamos, como Ele, filhos de Deus, através do seu nome, de crermos nele, e isso nos deu a condição de herdeiros de Deus. Diz também no Salmo 40, no versículo número 17, vamos ler aqui o Salmo número 40, no versículo número 17, está escrito assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Veja, a condição financeira, a condição econômica, não é um parâmetro para eu medir o cuidado de Deus. O salmista diz, mesmo pobre, mesmo necessitado, eu sei que o Senhor cuida de mim. Ele supre as minhas faltas, as minhas necessidades. E nesse texto que a gente leu, Jesus nos dá aqui um exemplo de como Deus exerce esse amor. E agora não somente sobre os filhos, mas sobre todas aquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Então ele está revelando o seu amor pela humanidade. Como diz a Bíblia, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus alcançou todas as pessoas e Jesus, enquanto estava aqui, amou a todos indistintamente, se preocupando com as condições de cada pessoa. Então, esse cuidado de Deus com o homem, ele é visto aqui na sua palavra, não é? Mas ele vê a necessidade de todos nós. E o texto mostra isso de algumas maneiras específicas que eu quero recordar aqui com você. Em primeiro lugar, no versículo 30 e no versículo 31, diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e os que vinham. Veja, Jesus enxergou a necessidade dos seus próprios discípulos. Eles estiveram fazendo a obra. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e contaram para ele tudo o que tinham feito enquanto trabalharam na causa do Senhor. E aí o Senhor vê a necessidade. Eles não pediram um descanso, eles não pediram uma folga nem umas férias, mas o Senhor viu a necessidade. E isso é que traz conforto para nós. O fato de que antes mesmo de eu dizer a Deus a minha necessidade, Ele já conhece a minha necessidade. Ele já a identifica, Ele já a percebe. E a necessidade dos apóstolos aqui era de descanso. E não só o descanso físico, mas talvez até um descanso emocional. Porque eles estavam desgastados de tanto que fizeram na obra do Senhor. Foram às cidades, falaram com pessoas, curaram enfermos, levaram a palavra de Deus, andaram. Então, além do cansaço físico, havia aqui um cansaço emocional. E Jesus se preocupa com isso. Veja, coloque-se agora no lugar dos apóstolos. Jesus sabe das suas necessidades. Ele sabe dos problemas que você pode estar passando, enfrentando, tanto na área física quanto na área emocional. E é por isso que ele convida a todos a descansar nele. O que ele diz lá em Mateus 11, 28 a 30, que a gente conhece? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja, o cansado, sobrecarregado, encontra nele alívio. Aprendam de mim, sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso para as vossas almas. Então não é só um descanso físico, mas é um descanso emocional, descanso para a alma. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então ele chama você a ele,
porque Ele sabe da sua necessidade. Assim como Ele sabia da necessidade daquele povo sobrecarregado de tantas regras, de tantas leis, de tantas coisas, e Ele diz: venham descansar em mim, o meu jugo é suave, venham descansar em mim, eu sou manso e humilde de coração, eu estou apto a receber cada um de vocês. E aqui Ele diz isso para os discípulos: olha, vocês voltaram de uma jornada cansativa, venham para cá, venham descansar um pouco, venham aqui ter um momento de refrigério. E a Bíblia nos convida a nós também a isso, queridos. Veja, Hebreus capítulo 4, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 9 e no versículo 10, há um chamado também para nós. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. O autor de Hebreus está dizendo: há um descanso para nós também. Que a gente não ande sobrecarregado, que a gente possa descansar em Deus, porque Ele está nos convidando para o repouso. A Bíblia está dizendo: resta um repouso para você. De todas as cargas, de todas as emoções, de todos os medos, de todas as frustrações que o mundo tem apresentado, colocado sobre nós, a Bíblia diz: olha, venha descansar em Deus. Jesus está te convidando: venha descansar em mim, venha repousar um pouquinho à parte, longe de tudo isso, né, irmãos? Nós estamos vivendo agora momentos tão complicados e que as notícias que chegam são tão ruins. Vale a pena desligar um pouco a televisão, né, e descansar em Deus, parar de ouvir falar de tantas coisas e repousar tua cabeça nos braços do Senhor, porque isso não somente cansa emocionalmente, fisicamente, isso traz um cansaço genérico sobre a sua vida e você precisa descansar, e o único descanso que tem é em Jesus. As pessoas estão vivendo um momento em que elas deitam, mas não descansam, em que elas tentam dormir, mas a mente não desliga. Então, amados, isso aí é algo que só o Senhor pode fazer. Trazer a paz ao teu coração. E Ele está vendo essa necessidade. E Ele está chamando. Mas cada um de nós pode dizer: eu vou ou não vou. Ele disse: vinde repousar um pouco à parte. Mas sei lá, tinha um apóstolo meio doido lá: não quero não, vou trabalhar aqui, eu vou continuar, né? Não quero descansar não. Não recuse esse convite. Jesus está preocupado contigo. Está dizendo: venha descansar um pouco em mim. No versículo seguinte, no 34, aqui a outra observação. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão. Ele viu, o que ele fez? Compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. O que Jesus viu naquelas pessoas? Necessidade. E qual era a necessidade delas agora? Necessidade de direção para a vida. Ao olhar para aquela multidão, ele viu pessoas sem direção. Quando ele falou ovelhas que não têm pastor, o pastor dirige as ovelhas, ele direciona o caminho, ele mostra, ele leva para alimentar. Então ele está dizendo: essas pessoas estão sem direção na vida. Essas pessoas dessa multidão precisam de ensino. O ensino faz o quê? Traz conhecimento. O conhecimento liberta da ignorância. E então o conhecimento nos mostra um caminho a percorrer. E a necessidade vista por Jesus foi de direção. Quantas pessoas hoje estão sem direção? Amados, até alguns que talvez estejam na igreja, mas diante de tantas notícias, ficam sem direção, sem rumo. O que eu faço, o que eu não faço? Busque em Jesus o seu pastor. O bom pastor que dá a vida por suas ovelhas tem direção para mim. Mas qual é a direção que ele tem para mim? A palavra, é o ensino. E a gente precisa querer aprender. E o grande problema de hoje é que a igreja muitas vezes não quer aprender, não quer receber a direção. A direção está aqui na palavra, mas as pessoas não querem a direção da palavra, elas vão buscar a direção de outros. Elas vão buscar a direção de outras pessoas, de outras ciências, de outras filosofias, mas não buscam a direção da palavra de Deus. E o que Jesus deu para aquelas pessoas em primeiro momento foi ensino. Primeira coisa que ele deu não foi o pão, a primeira coisa que ele deu foi a palavra, foi a direção. Depois é que foi dado o pão. É outra necessidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a primeira necessidade vista por Jesus é que eram pessoas sem direção.
Queridos, nós cristãos não podemos ser pessoas sem direção. Deus tem direção para a gente. Deus é o nosso pastor. Ele tem o caminho para nos mostrar. Mas eu preciso querer aprender com Ele, querer seguir o caminho que Ele está apontando. Senão Ele aponta num caminho, mas eu vou para o outro. O que adiantou a direção que Ele me deu se eu não obedeci, não é? Então a gente precisa de sentido para a vida. Jesus olhou aquelas pessoas e viu pessoas ali meio que sem sentido para a vida. Viu pessoas sem rumo, não é? Estavam ali meio que perdidas, precisando de um pastor. E ele diz aqui em João capítulo 10, versículo 14, olha como ele fala sobre esse assunto de direção, de perspectiva de vida. João capítulo 10, versículo 14 e 15, ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele conhece, mas as ovelhas também o conhecem. Então nós conseguimos ver nele o pastor e a direção que nós precisamos para a nossa vida. Prossegue o texto no versículo 35 dizendo: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Veja, Jesus agora é confrontado com uma necessidade. Eles estavam ali ouvindo sua palavra, ouvindo seu ensinamento, mas o tempo foi passando, foi chegando a tarde, e ali, para onde eles vão agora? E os discípulos trouxeram uma ideia bem natural: olha, vamos encerrar o culto por aqui, né, Jesus? Vamos parar aqui a mensagem, e aí libera o pessoal para ir para casa, cada um cuida de si, cada um vai tentar arrumar alguma coisa para comer, né, no caminho de volta. Foi essa a solução dos discípulos. Agora, Jesus viu mais do que os discípulos. A princípio, os discípulos viram a necessidade daquelas pessoas de comer, mas eles não viram uma possibilidade de suprir aquela necessidade. Jesus foi além. Jesus viu a necessidade. E qual é a necessidade que ele está vendo agora? A material. Ele já falou da necessidade de descanso físico e também emocional para os discípulos. Falou da necessidade de direção para a vida daquelas pessoas, mas agora vai falar do alimento, que também é importante, não é? O alimento físico. O pão espiritual já foi servido. Ele orientou as pessoas. Mas agora elas precisavam de um alimento físico. E gente, que a gente tem fome, né? Precisa também se alimentar. E aí, por mais gostosa que estivesse aquela reunião com Jesus, as palavras que ele pronunciou, como ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida, devia ser uma delícia ouvir Jesus falar. Mas chega um tempo que o corpo precisa também de comer. E aí Jesus vê a necessidade, sabia que as pessoas precisavam comer, e ele ali vê a necessidade como algo imediato. Veja, há um texto em João capítulo 6, versículo número 35, que é bem sugestivo para nos ensinar também. João 6,35, diz assim Jesus: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Do que Jesus está falando aqui? De algo físico ou de algo espiritual? Essa fome e essa sede são físicas ou são espirituais? São espirituais nesse momento, não é? Quem vier a mim não terá fome e não terá sede. Você conhece algum cristão que depois que se converteu parou de comer e beber para o resto da vida? Não. Então Jesus mentiu? Não. Ele está falando de necessidades não físicas, mas espirituais. A fome e a sede espiritual são saciadas em Jesus. Mas agora ele está diante de pessoas com fome. Veja, quando Jesus fala isso aqui em João 6,35, ele fala depois de alimentar a multidão. Se você olhar o capítulo 6 desde o início,
ele também faz um milagre aqui de alimentar uma multidão. E foi tão impressionante o que ele fez que a multidão foi atrás dele, queriam fazê-lo rei. Aí chega um momento que ele dá uma bronca no pessoal, dizendo nada disso, não é esse rei que eu quero ser, não é o rei político, mas é o rei espiritual. E aí ele começa a repreender as pessoas, e aí diz aqui do que realmente importava, para mostrar que não é o pão só que você precisa, mas também do pão que sacia a fome e a sede espiritual. Mas lá agora, diante da necessidade física, ele não vai espiritualizar aquilo que é físico. Agora sim ele vai dizer, olha, vamos dar de comer a essa multidão. Mas já tinha dado a palavra, sim, espiritualmente já estavam alimentados, mas agora precisavam ser alimentados fisicamente. Então, queridos, a lição que fica aqui é que Jesus também se preocupa com esse aspecto da nossa necessidade física, daquilo que nós precisamos. O que precisa acontecer é um equilíbrio da nossa parte. Como Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 6, ele sabe que a gente precisa de comer, de beber e de vestir. São as três coisas abordadas ali no capítulo 6. Coisas bem básicas, não é? Comer, beber e botar uma roupa sobre o corpo. Coisas básicas. E ele disse, olha, se você buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, estas coisas básicas serão providenciadas por Deus. Porque ele se preocupa com a parte espiritual e também com a parte física. A minha parte, esperar em Deus, buscar a Deus em primeiro lugar. As pessoas lá ouviram a palavra, ouviram o ensino, receberam a direção, mas agora vão receber também o alimento. E aí continua o texto dizendo aqui no versículo 39, que na hora de distribuir os alimentos, veja o que aconteceu. Ele lhes disse, quantos pães tem? 39. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Veja só a necessidade aqui providenciada por Jesus. Primeiro, uma questão de organização, não é? Como é que nós vamos distribuir pão e peixe para 5.000 e mais pessoas, se todos estiverem amontoados, né? Imagina cenas que a gente vê às vezes da TV, na internet, né? Vamos distribuir alguma coisa, todo mundo voando em cima, né? Parece cantina da igreja, né? Aquela coisa. Não pode ver comida do crente, né? Que vai todo mundo em cima. Não, Jesus disse, olha, vamos sentar, vamos arrumar, vamos dividir os grupos para que fique melhor a distribuição. Mas uma coisa que eu percebo nessa divisão de grupos, e aqui 50 em 50, 100 em 100, eu percebo aqui uma maneira de aproximar, apesar de ser dividir, ela divide aproximando. Porque uma grande multidão não tem condição de ser cuidada de forma competente. E às vezes é preciso dividir em grupos menores para que possam ser melhor cuidados. Eu creio que esse é o princípio da igreja. A igreja de Jesus é uma só. Concordamos com isso? É só uma igreja de Jesus. Tem vários nomes por aí, mas a igreja é uma só. A igreja é a comunidade daqueles que creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, né, que confessam isso, que sabem que seus pecados foram perdoados. Essa é a igreja. Mas não dá para a igreja estar só num lugar o tempo todo. Ela precisa ser dividida em grupos, porque a gente precisa de um grupo. A gente precisa de companhia. Eu vejo nessa divisão não somente uma questão de organização, mas também uma percepção da necessidade que nós temos de companhia. A Bíblia diz que o homem não deve viver só. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, já estava essa declaração de Deus. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele uma companheira idônea. Veja a necessidade de companhia. Ninguém deve ficar sozinho. E o fato de estarmos sós traz uma necessidade também. E às vezes as pessoas dizem assim, antes só do que mal acompanhado. Bom, posso até concordar com essa afirmação, mas só para o resto da vida é muito ruim. Não é bom viver só. Não é bom viver sem amigos, viver sem companheiros, companheiras, viver sem pessoas do nosso grupo.
Isso independe de se você é solteiro, se você é viúvo, mas você tem uma igreja, você tem um grupo, você tem amigos. E isso é uma necessidade do ser humano, que é contemplada por Deus também. Deus contempla essa necessidade, Ele sabe dessa necessidade. E por isso eu creio que Deus constituiu a igreja. Não como uma única igreja ao redor do mundo inteiro, mas com grupos separados ao redor do mundo inteiro, separados, mas unidos. Separados, mas se completando um ao outro, mas se congregando, estando próximos, como é a vontade de Deus. Eu creio que Deus também vê essa nossa necessidade de companhia. E no versículo 41, continua dizendo assim: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Aqui o momento do milagre. E o que Jesus faz para que o milagre aconteça, irmãos, é algo maravilhoso. Eu não vejo Jesus colocar os pães e os peixes num saco, sacudir, dar uma palavra e começar a aumentar os pães e os peixes dentro daquele saco. Eu vejo Jesus fazendo esse milagre, fazendo uma única coisa: agradecendo a Deus pelo que Ele tinha em mãos. Esse milagre é diferente de vários outros, porque Jesus não dá uma ordem, Jesus não aponta, não diz para fazer alguma coisa, Ele simplesmente agradece. Ele ergue aos céus e diz: obrigado, Senhor, pelo que eu tenho nas minhas mãos. E isso foi o suficiente para que tudo aquilo fosse multiplicado. E essa multiplicação maravilhosa veio da gratidão. E essa gratidão é que nos dá capacidade de repartir. E aqui eu vejo também Jesus nos dando uma lição de que Ele percebe a necessidade até social das pessoas, para que a gente viva num mundo que não apenas acumule, mas que também reparta, divida, não é? Que não apenas centralize na gente, mas que seja solidário. E como é que eu consigo ser solidário e como é que os milagres podem acontecer? É agradecendo pelo que eu tenho, irmãos. Ninguém que não é feliz com o que tem, terá mais do que já possui. Guarde isso no teu coração. Ninguém que deixa de ser feliz com aquilo que tem, que está insatisfeito, vai chegar a ter mais do que aquilo que possui. Que para que eu tenha mais, eu preciso primeiro estar satisfeito com aquilo que eu tenho. Esse é um princípio de Deus, me contentar com aquilo que eu tenho. Estar satisfeito com aquilo que eu possuo, para que então venha a multiplicação. E esse princípio é um princípio abençoado por Deus. Veja em Mateus capítulo 5, no versículo 6, lá nas bem-aventuranças, Jesus diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fala aqui o versículo da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é honesta, ela é justa realmente, queridos. E aí aquele que deseja essa justiça, ele acaba sendo farto também. Mas para que eu seja de fato farto, para que as coisas se multipliquem, eu preciso aprender o princípio da gratidão que o Senhor está nos ensinando. E depois no verso 42, ele diz assim, olha, todos comeram e se fartaram. Veja, foi uma comida, é diferente quando a gente está com pouca comida em casa, que você, sabe, pega o bife, parte em 3, dá um pedacinho para cada um, né? Pega o feijão, dá uma colherzinha para cada um, porque está acabando a comida. Todo mundo come, mas ainda sai da mesa com vontade de comer. Não é assim que funciona? Quando a necessidade chega, a gente vai, ali ó, não tem a carne, vamos fazer um ovo, aí tu consegue botar um ovinho lá para cada um, beleza. Mas a fome ainda está lá, a gente só deu uma enganada nela. Aqui, a Bíblia diz que todo mundo comeu e se fartou. Chegou uma hora, o que diz o texto aqui, é que chegou uma hora que alguém ofereceu um pão e o peixe, a pessoa, não, obrigado, estou satisfeito. Não foi aquela que eu, não, quero me dar. Comeram e se fartaram. Veio gente oferecendo, quer mais um pouquinho? Não, estou satisfeito. E aí diz o versículo seguinte,
que depois recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Para você ver o tamanho da abundância proporcionada por Jesus através de um ato de gratidão. Agradeceu a Deus e aquilo se multiplicou de uma tal maneira que todo mundo comeu, ficou satisfeito, empanturrado, não aguentava mais comer, e ainda sobram 12 cestos cheios com pedaços de pão e de peixe. Jesus vê também, irmãos, a nossa necessidade de satisfação. Você estar satisfeito. E aí entra aqui alguns conceitos que nós precisamos aprender. O conceito de satisfação muda de pessoas para outra, né? Há gente que talvez você conheça que nunca está satisfeito. Conhece pessoas assim que nunca estão satisfeitas? E aí elas podem ter o que quiserem, porque nunca estarão saciadas. Há sempre uma sede, há sempre uma fome de querer mais. Sem falar no guloso, né? Solta o guloso numa festa de boca livre e que você vê, ele não sai antes de desmaiar, né, irmão? Ele vai comer, vai comer, vai comer. Enquanto botar, ele vai comer. Eu tenho um colega assim, em trabalho, que vai na churrascaria e o cara é aquele verdadeiro animal. Você fica ali se divertindo vendo ele comer, né? Sabe o cara que não recusa nada, nem palito, nem guardanapo, ele aceita tudo que derem, né? Todos os espetos que passa, pode botar, pode botar, pode botar. Aí já é complicado, né? É uma coisa que não há satisfação nunca. Mas Deus deseja que a gente tenha satisfação. Satisfação, estar satisfeito. E o que quer dizer estar satisfeito? Não quer dizer que eu já estou botando as coisas para fora. Não quer dizer que eu já estou a ponto de vomitar. Não é isso. Mas eu estou feliz, eu estou contente, eu estou bem, eu estou satisfeito. Acho que uma das coisas piores que existe é a insatisfação. Pessoas insatisfeitas em qualquer nível de vida, elas não têm uma vida legal. Por exemplo, você está insatisfeito no seu casamento, a sua vida não é legal. Você está insatisfeito com seus filhos, sua vida não é legal. Você está insatisfeito com o seu trabalho, como tem gente hoje insatisfeita com o trabalho. Ah, que trabalho chato, ai que peso que é ir para aquele trabalho, ai que coisa horrível. E aí você não vai ter uma vida legal. Em tudo que você estiver insatisfeito, vai prejudicar a tua qualidade de vida. E eu vejo nessa abundância de Deus, de não medir a quantidade, de dar mais do que o necessário, de sobrarem ainda 12 cestos cheios, essa abundância se traduz no desejo de Deus de ver a gente satisfeito, irmãos. Satisfeitos com o que nós temos recebido, satisfeitos, e a Bíblia recomenda isso. Veja, em João 10:10, o que está escrito lá em João 10:10? Vamos ler juntos? Todos conhecem, mas vamos ler o texto em João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E essa abundância não fala, como já disse aqui várias vezes, necessariamente de dinheiro, de riquezas, de um monte de coisas, que às vezes a pessoa tem e não é satisfeita. Você conhece ricos insatisfeitos? Eu conheço um monte. Pessoas ricas, pessoas com dinheiro, muito dinheiro, mas não estão satisfeitas, não estão em paz, não estão felizes, não aproveitam a vida, não aproveitam os momentos de vida, as coisas simples, as coisas boas, como sentar à mesa com a sua família. Então, pessoas que não estão satisfeitas, embora tenham abundância de bens. Jesus disse: a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Mas o desejo de Deus é dar uma vida abundante, de maneira que a gente não fique mendigando as coisas, não fique contando as coisas, não fique puxando, retraindo. Uma vida que a gente fique satisfeito com aquilo que tem, independente do que seja. Como disse o salmista que eu li ainda há pouco ali: sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. E isso traz a satisfação. A satisfação não está na pobreza ou na necessidade de uma coisa ou outra, mas no fato de que Deus cuida de mim. E essa satisfação é a satisfação que nós temos que adquirir e é recomendada pelo Senhor na Bíblia. Veja, em 1 Timóteo, capítulo 6, parece que algumas pessoas ignoram esses princípios. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8, diz assim: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos como?
contentes, irmãos. Veja o que Jesus fala, que mais uma vez o princípio de Mateus 6, comer, beber e vestir. O que sustenta? O que eu como, o que eu bebo. E eu preciso de alguma coisa para vestir, para não andar pelado. E ele diz assim, se você tiver o sustento e com que se vestir, esteja contente. Contente, as pessoas acham que é sinônimo de feliz ou felicidade. De certa maneira, mas a contentação é uma satisfação que me torna simplesmente pleno, sem que falte nada para que eu atinja essa plenitude. Eu estou contente, eu estou satisfeito. Eu não preciso mais de um pedaço de pão, nem mais de um pedaço de peixe. Eu já estou satisfeito. Essa satisfação é o desejo de Deus para nós. É uma necessidade que nós temos e que nós precisamos adquirir de Deus, para que a nossa vida melhore, para que eu comece a ficar satisfeito com minha esposa, com meu marido, com os meus filhos, com o meu trabalho, com as coisas que eu tenho, com as coisas até que me faltam, mas em Cristo eu tenho todas as coisas. Então eu posso estar contente em toda e qualquer situação, que é o segundo conselho também que é dito aqui na Bíblia, em Hebreus capítulo 13, no versículo 5. Mais uma vez esse conceito é repetido. Diz assim, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Olha a razão para que eu fique contente. Há uma garantia que Deus nunca me deixará, nunca me abandonará. E Ele então me dá uma razão para a minha contentação. Mas o interessante é que esse versículo começa com um detalhe, falando sobre a avareza. A avareza, irmãos, ela é o contrário de tudo isso aqui, e ela impede o contentamento. A avareza é um sentimento que acaba atingindo o coração daquele que acha que tem alguma coisa, e aí ele precisa guardar aquela coisa com todo o seu cuidado, com medo de perdê-la. A avareza promove esse excesso de cuidado com os bens, com medo que eles vão escoar pelo ralo. E aqui a Bíblia diz, olha, seja a sua vida sem avareza, porque o avarento nunca será satisfeito. Porque ele sempre sentirá a necessidade de juntar um pouquinho mais, porque ao juntar, ele sente uma espécie de segurança. E não a segurança dele está no fato de que Deus cuida dele. A segurança dele está no fato de que aquilo que eu guardei está sob o meu controle, e eu então mantenho ali sob o meu controle. Mas a Bíblia diz, seja a sua vida sem avareza, porque se ela for com avareza, não convivem juntas a avareza com a satisfação. Avareza e satisfação não convivem juntas, é impossível que elas convivam. E aí ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Você tem, então se contente com o que você tem. Veja, não está dizendo a Bíblia que você não deve sonhar, que você não deve buscar melhorar, não é isso. A questão aqui não é essa. A questão é, eu posso ser contente em todo o tempo, porque Deus não me deixará, não me abandonará. Se eu conquistar alguma coisa no futuro, foi Deus que me ajudou a conquistar. Se Ele continuar me abençoando, eu posso continuar caminhando, mas a todo momento eu estarei contente com aquilo que eu tenho. Como disse várias vezes aqui, ninguém terá mais antes de estar satisfeito com aquilo que tem. Ninguém vai receber sobremesa antes de comer o prato principal. A gente faz isso até com criança, né? Hoje em dia não faz, que virou uma esculhambação, né? A educação de hoje, tá, a criança faz o que quer, né? Não come. Mas no meu tempo era assim, não comer o prato não ganha sobremesa. Por quê? É lógico. Por quê? Se eu não estou com fome da comida, como é que estou com fome da sobremesa? Eu primeiro tenho que sentir a satisfação, a sensação de que estou satisfeito, para que depois Deus me dê mais alguma coisa. Então é assim que funciona. Jesus vê a necessidade de satisfação, satisfaz aquelas pessoas, e Ele quer satisfazer a nós, mas depende de como nós somos. Se tivesse ali um guloso, ele não ficaria satisfeito nunca, ele ia comer aqueles 12 cestos que sobraram. Aí que era o problema, né, irmãos? Mas quando nós estamos satisfeitos, irmãos, aí Deus realmente fica pleno também na nossa vida, cuida da gente, vê as nossas necessidades como um todo, e aí isso nos dá lições importantes que precisam ficar para a nossa vida. Se Deus cuida de nós, cuida das nossas necessidades,
e ele apontou aqui algumas delas que eu li com você, você também precisa se preocupar com estas mesmas necessidades. Se preocupar no bom sentido, mas atentar para elas. Dar prioridades à sua vida, né? Colocar as coisas em ordem. Veja, a preocupação de Deus com a saúde emocional e física dos discípulos deve ser a nossa preocupação também. O que adianta me matar de trabalhar se eu não tiver um momento para descansar? Se Deus se preocupa com isso, por que eu não vou me preocupar no bom sentido? Entende? Então há pessoas, né, que ficam trabalhando, que se matam de trabalhar, nunca tiram um tempinho para descansar, nunca tiram férias. Isso não é mérito, irmãos. Isso não é mérito, isso é pior, é ruim. Você não está se preocupando com algo que Deus se preocupa. Deus se preocupa com você, com o seu corpo, com o seu bem-estar, e você não se preocupa. Descuida da saúde, descuida de tudo, né? Não se cuida, não se trata. Isso é o contrário do que Deus faz. Enquanto Deus cuida, eu descuido. É assim? Veja, Deus deu ao homem o jardim do Éden, mas disse a ele: cultive e guarde. Você tem que cultivar e você tem que guardar. Eu te dou uma bênção que é a vida, mas cuide bem da sua vida. Concorda com isso? Cuide bem da sua vida. Cuide bem daquilo que você tem recebido de Deus. Então é uma questão de lógica. Se Deus atenta para certas coisas, eu não vou atentar para essas coisas. Deus atenta para a minha necessidade que eu tenho de ter direção, mas eu não quero buscar a direção que Ele me dá na sua palavra. Ele atenta para a minha necessidade material, mas eu não quero também contribuir para que eu consiga ganhar o pão de cada dia. Eu quero ficar parado. Deus quer ver a minha necessidade de companhia, mas eu quero me isolar de todo mundo. Não estou falando da quarentena agora não, mas das pessoas que naturalmente se isolam. E não é isso que Deus quer. Deus quer a gente em comunhão, a gente em comunidade. Deus quer cuidar da nossa vida como um todo. E Ele quer que haja essa satisfação. Então eu preciso atentar para essas coisas. E eu preciso entender também que os outros têm a mesma necessidade que eu. E isso é um princípio de empatia. A gente se colocar no lugar do outro. Se eu preciso de descanso, o outro precisa de descanso. Se eu preciso de comer, o outro precisa de comer também. É a necessidade que Jesus viu. Então eu preciso ter também os olhos de Jesus nesse sentido. E aí saber que Deus está presente em todas essas coisas, vê todas essas coisas e pode acalmar o nosso coração. Eu creio que nesse momento que a gente está vivendo, de tanta notícia ruim, de tanta crise, de tantas coisas, o que mais a gente está precisando é de paz. A paz que Cristo nos deu, que excede todo o entendimento humano. Porque ela excede o entendimento, porque ela se estabelece no caos, ela se estabelece no meio dos problemas. Por isso a paz de Cristo, ela é tão diferente, porque enquanto está todo mundo descabelado, você está penteando seu cabelo, entendeu? É assim a paz de Cristo. Enquanto está todo mundo desesperado, você está tranquilo. É essa paz que nós precisamos cultivar. A calma, a tranquilidade, porque Deus está cuidando de nós. Façamos a nossa parte, cuidemos também de nós, cuidemos da nossa saúde, mas sem desespero, né? Sem que a gente perca o controle, porque Deus, Ele está no controle. Eu creio nisso. Amém? Vamos orar? Você que está em casa, vamos fazer uma oração. Vamos colocar a nossa vida, nossa família diante de Deus. As famílias que estão reunidas agora, ouvindo a palavra do Senhor, momento de você dar as mãos aí para o seu familiar na sua casa e orar junto comigo, falar com Deus. Senhor, Tu conheces as nossas necessidades. Tu sabes, ó Deus, os nossos medos, as nossas esquisitices, Pai, as coisas que chegam ao nosso coração, os temores. O Senhor sabe de tudo isso. O Senhor sabe a necessidade que nós temos de trabalhar, de ganhar o pão de cada dia. O Senhor sabe, Pai, mas o Senhor supre as nossas necessidades. O Senhor sabe que precisamos descansar. O Senhor sabe, Pai, de tudo aquilo que é necessário. Mas o Senhor quer colocar em nós a satisfação. Por isso eu te peço, meu Deus, retira de nós a avareza, retira de nós o egoísmo,
Que nós possamos olhar com os olhos de Cristo, olhar as necessidades uns dos outros, saber que todos estamos no mesmo barco, todos temos as mesmas necessidades e sentimentos. Mas que a Tua paz, Senhor, se estabeleça sobre a nossa vida. Que a paz que excede o entendimento possa ser mostrada por cada um dos Teus filhos nesse momento de crise. Que nós possamos estar em paz nos nossos lares, que nós possamos viver a paz de Cristo e que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades e nós continuemos a confiar no Senhor, de que podemos viver contentes, porque o Senhor cuida de nós. Dá essa palavra ao Teu povo de descanso, de paz, de certeza nos corações. Deus cuida de mim, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família e a minha vida está segura nas mãos de Deus. Que você tenha essa certeza no teu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós não vamos fazer o louvor final, como a gente sempre faz, mas eu quero pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, que a gente que está aqui, somos poucos, mas muitos estão nas suas casas, que essa bênção fique sobre a vida de cada um. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reine sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, te leve em paz, te leve em segurança ao teu lar, e sempre coloque você em comunhão com Deus, seja na igreja, seja na internet, que essa comunhão nunca termine. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Normalmente no nosso culto nós temos um momento de receber dízimos, ofertas, mas agora fica a cargo aí de cada um que está assistindo pela internet. Se você quiser fazer sua oferta, seu dízimo, faça isso diretamente na conta da igreja, que é no Bradesco, na agência 279, a conta corrente 125005, dígito 1. Em nome de Igreja de Nova Vida, em São Cristóvão, CNPJ 029-029-13/1000 ao contrário, -29. São os dados aí da igreja. Esses dados estão no nosso boletim, né? Todo boletim mensal. Na última página tem o número da conta, na primeira página tem o CNPJ. Então você também pode se orientar ali pelo nosso boletim mensal.